Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Diga comigo, não será abalada. Diga novamente, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo. Versículo 10, e aqui eu paro. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vou repetir, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E mais uma vez, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. E você diz glória a Deus. Vamos fazer uma oração, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti nesta manhã, Senhor. Aqui está a Tua palavra. Senhor, eu reconheço que eu não tenho, mas Tu tens. Reconheço que não sei, mas Tu sabes. Que não posso, mas Tu podes. Abra-nos a porta da Tua palavra nesta manhã e fala conosco em o nome de Jesus. Pode sentar-se, por gentileza. Meus amados, o texto que nós lemos chama a minha atenção por compreender três coisas. Primeiro, Deus é. Segundo, compreender que Deus tem o controle de todas as coisas. E terceiro, reconhecer que Ele é sobre todas as coisas. Nós vamos observar que o livro dos Salmos é um dos livros mais belos da Bíblia Sagrada. Nós encontramos em Salmos a expressão máxima do louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso. O livro de Salmos, ele é um farol para iluminar o coração daqueles que estão em dificuldades. O livro de Salmos, ele tem remédio para a alma daqueles que se conecta com esta leitura diante da inspiração dos autores que Deus colocou no coração deles acerca do que escreveram. Quando nós observamos o livro de Salmos, nós vamos perceber que é um livro escrito por muitos autores, dentre eles Davi, Salomão, Moisés, Asaf, tantos outros que aqui deixaram registrado as grandezas de Deus através do seu trabalhar, do seu operar, do seu mover, da sua forma especial de se manifestar sobre a face da terra. O que chama a minha atenção dentro do livro de Salmos é observar aqui que Deus, ele trabalha de várias formas. É observar que Deus, ele trabalha através do aquebrantamento. Nós vamos encontrar no livro de Salmos dramas terríveis de personagens que se encontravam em momentos de crise profunda e ao mesmo tempo esses personagens abriam o seu coração para falar acerca da sua dor, da sua ansiedade, do seu temor, da sua preocupação. O que eu acho interessante aqui nos Salmos é que os autores de Salmo, eles deixam de lado ali a vaidade religiosa e eles se apresentam como seres humanos. Por exemplo,
Se você observar o Salmo 73, você vai encontrar Asaf trazendo uma expressão que chama a nossa atenção, quando ele vai dizer: quase que os meus pés se desviaram, porque ele quis dizer: eu vacilei, eu deixei de olhar para o trono e olhei para a prosperidade dos homens e quase que eu me perdia. Se você observar o Salmo 51, você vai ver Davi diante de uma oração, se despindo de toda a pompa que ele tinha, de toda a grandeza que ele tinha, de todo o poder que ele tinha, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pequei contra ti, pequei contra o céu e pequei contra a terra. Se você observar o livro de Salmos, você vai ver no Salmo 70, o autor do Salmo 70, diante de uma expressão poderosa, infligindo ali algumas verdades do seu coração, para pedir a Deus que trabalhe em favor da sua vida, e mostrando que Deus é poderoso para trabalhar no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Ele é Deus que trabalha em favor de nossas vidas. Eu olho para o livro de Salmos e eu vou olhar pela perspectiva histórica. Quando eu vejo Salmos pela perspectiva histórica, eu observo que Salmo, ele é um inário oficial de Israel. Os judeus usam os salmos para louvar ao Deus Todo-Poderoso. Quando eu olho pela perspectiva teológica, eu observo que o livro de Salmos, ele é um farol para iluminar a igreja em tempos de trevas, de guerras, de pelejas, de aflição e de muitas dificuldades. Quando eu observo pela perspectiva arqueológica, eu percebo que todas as provas contundentes de que Deus é Deus, de que a história ela é constituída e criada por um ser superior, que é o Deus Todo-Poderoso, e não tem quem possa apagar isso, eu entendo que a arqueologia tem que se encurvar diante da grandeza de Deus e dizer: verdadeiramente Deus é o Senhor. Quando eu olho pela perspectiva da revelação espiritual, eu percebo três coisas. Primeiro, eu percebo que Deus, ele é o Senhor dos exércitos. Quando eu olho para essa expressão, o Senhor dos exércitos, eu começo a observar que quando Deus, ele é o Senhor dos exércitos, ele é aquele que tem um controle de cima, ele tem um controle da terra, ele é Deus da natureza, ele é Deus dos animais, ele é Deus que comanda as hostes espirituais, ele comanda o inferno, ele comanda os anjos, e todas as coisas estão sobre o seu poder. Eu olho para a Bíblia e eu começo a observar a expressão do nome Salmos. A palavra Salmos, ela pode ser entendida de duas maneiras, através de duas vertentes. Primeiro, a vertente hebraica transforma a palavra Salmos em Terrilim, e a palavra Terrilim quer dizer louvores. A palavra louvor vem do termo adorar ao Deus Todo-Poderoso, e a palavra adoração vem da expressão máxima que é elogiar. Então, quando você canta uma canção, uma música secular, ela pode fazer alguém chorar, dependendo do momento que ela está vivendo. Ela toca o coração. Cantar é tocar o coração. Mas quando eu louvo, eu elogio. Elogiar é tocar no trono, é ir no ponto central da onde está o Criador de todas as coisas. Então, quando a igreja louva, a igreja elogia ao Deus Todo-Poderoso. E quem é o Deus Todo-Poderoso? Aquele digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A palavra glória quer dizer fama, obtida através de obra. Somente quem tem obras pode receber glória. E quem é o Deus Todo-Poderoso? O Salmo de número 121, o salmista vai dizer: elevo os meus olhos
para os montes, de onde me virá o socorro? Vírgula, ele faz uma pergunta, um ponto de interrogação, e ele vai dizer, o de vocês eu não sei, mas o meu socorro vem do Senhor, obras que fez o céu, que fez a terra. As obras de Deus é provada e constituída, porque Deus ele é Elohim. Elohim quer dizer aquele que cria, que faz existir aonde não existe. Então ele criou o céu, ele criou terra, e ele tem o domínio sobre todas as coisas. A segunda vertente, ela vem da Septuaginta, a tradução dos 70, a Vulgata Latina, que vai mostrar o termo que nós conhecemos como Peusamoi. A palavra Peusamoi do grego representa o seguinte: um grupo de vozes que canta instruído por instrumentos de corda. É um bocado de pessoa cantando com instrumentos de corda, fazendo barulho e glorificando ao nome do Deus Todo-Poderoso. Eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: na igreja tem dois grupos de pessoas. O grupo do Terrilim é o grupo congregacional, aquele povo que louva. Não é muito barulhento, ele louva calado, louva sentado, mas ele está louvando. É o tipo de adoração que ele tem. Mas tem o grupo do Peusamoi, é o grupo do barulho. Ele não consegue orar falando baixo, é igual eu só oro alto. De vez em quando o síndico liga para o meu apartamento se está tendo culto de madrugada. É barulho de oração, é aquele crente que não consegue dar glória abaixo, ele tem que glorificar alto. É o do Peusamoi e do Terrilim. O do Terrilim adora a Deus, o do Peusamoi adora a Deus. Se é barulhento, está dando glória, se não é, está adorando. Então quando os dois se juntam, ou o diabo sai da frente, ou Deus vai fazer algo grande para que o nome dele seja glorificado. E esta manhã aqui tem crente barulhento e tem crente calado, mas os dois estão adorando. Então não se incomode se o irmão do seu lado dá glória a Deus alto. Mas também não fique incomodado se ele dá glória a Deus alto se o irmão está do seu lado calado. Ele não é frio, ele tem um modo de adoração diferente de você. Então vamos adorar o Deus Todo-Poderoso, porque Deus está nesse lugar para que o seu nome seja glorificado sobre a face da terra. Ainda observando os salmos, eu vejo aqui muitas características, e não dá tempo de falar sobre elas que o tempo é curto. Mas eu começo a observar a grandeza de Deus, quando Salmos 46, ele vai trazer aqui para nós lições, e vai trazer revelações, vai nos trazer bálsamo, para compreendermos que Deus é fiel. O versículo de número 1 começa com uma afirmativa. O autor está dizendo, Deus é. A expressão idiomática do Salmo 46 vai nos trazer ao nosso conhecimento a certeza de que Deus é. Quando eu observo o Salmo 46, quando ele enfatiza algumas características de Deus, afirmando que Deus é, dizendo que Deus, ele é todo-poderoso, ele começa então a trazer as características de um Deus todo-poderoso. Ele diz, Deus é, primeiro, nosso refúgio. Segundo, fortaleza. Terceiro, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Nós sabemos que existem atributos de Deus, e os atributos de Deus precisam ser observados, porque Deus ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas. Mas quando eu observo aqui o Salmo de número 46, que ele vai apresentar o nosso Deus de forma diferente, de uma forma espetacular. Primeiro ele vai trazer para ele, o autor, dizendo, Deus é nosso. Parece uma espécie de pronome possessivo. Eu tomei posse. Deus é nosso. Essa expressão denota um sentimento de que
ele está aliado com Deus Todo-Poderoso. Dentro de uma história, nós vamos compreender que esse cântico aqui é um cântico sobre Alamote para os filhos de Corá. É um cântico de degrau, aonde os peregrinos usavam para adorar a Deus, quando ia para o templo em Jerusalém, na sua caminhada devocional ao Deus Todo-Poderoso. E aqui, esse autor vai dizer, em meio às catástrofes naturais, em meio às guerras que existem na terra, em meio às crises políticas, em meio às crises existenciais, ele vai dizer: Deus é nosso. Aí me reporta o que Paulo disse uma vez: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele está dizendo Deus é nosso, ele está dizendo: olha, é o seguinte, existem guerras, existem pelejas, existem dificuldades, mas nós temos um aliado. Quem é o nosso aliado? O nosso aliado é o Deus Todo-Poderoso. Então você precisa compreender uma coisa: primeiro, você não está só. Nesta batalha tem um Deus poderoso que está contigo. Segundo, você precisa entender uma coisa: não vou temer as ameaças do meu adversário. Por quê? O que está contigo é maior do que o que está com ele. Quem é que está comigo? Quem está comigo é o general de guerra que nunca perde uma batalha. Quem está comigo, pastor? Pastor, eu estou passando pelo vale da enfermidade. Quem está comigo é o médico dos médicos, aquele que cura câncer, aquele que cura qualquer tipo de doença. Quem está comigo, pastor? É aquele que abre porta onde não tem porta. Quem está comigo, pastor? É o Senhor poderoso na batalha, que vai contigo e faz o inimigo cair por terra. Então esta manhã você precisa entender uma coisa: você tem um aliado. Diga assim: eu tenho um aliado. Não, fale mais forte: eu tenho um aliado. Aleluia. Você tem um aliado. O seu aliado não é um político que se corrompe com dinheiro. O seu aliado não é um empresário que fica milionário e depois quebra. Não, o seu aliado é imutável. Ele é o Deus Todo-Poderoso que não conhece derrota. Ele é o Deus das guerras. E Ele está dizendo: olha, eu sei que a guerra é grande, mas descansa, porque eu sou contigo. Eu sou teu Deus, eu sou teu Senhor. Eu pelejo por ti, eu te abençoo. E eu vou na frente de você para te dar vitória. Quem crê aqui nesta manhã, quem crê, então o Senhor está dizendo: descansa o teu coração, descansa a tua alma, porque eu sou Deus que pelejo em favor de sua vida. No ano de 1998, eu era novo convertido, e eu tinha feito uma sociedade com um irmão, e esse irmão acabou me lesando. Passei por uma dificuldade na empresa que nós tínhamos grande, e quebramos, como diz o nordestino, quebramos na emenda. Perdemos tudo. E ficou uma dívida altíssima para mim. Nós tínhamos um hortifruti e ganhávamos bastante dinheiro. De repente tudo começou a dar errado. E o irmão foi embora e as dívidas ficou, e eu fiquei apavorado. Recebi uma ligação de um advogado da empresa Firizola, onde nós tínhamos comprado algumas balanças, alguns materiais. E ele, meio que bruto, me ameaçou, falou um monte de coisa. Eu sei que no final eu disse para ele: olha, moço, eu não tenho condições agora de pagar tudo no montante, mas você poderia fazer um acordo comigo, porque aí eu te dava um cheque para 60 e 90 dias, e até lá nós pagaríamos essa conta. E o nome dele era Dr. João Paulo, nunca esqueço desse nome. Naquela época ele disse: então está fechado, eu vou aí buscar o cheque pessoalmente. Marquei com ele às 16 horas da tarde, um dia de quarta-feira. E quando chegou a hora, eu fiz o cheque. Falei: Deus, só tu para fazer esse cheque bater, porque ele é Maranata, ora vem Senhor Jesus. E aí eu assinei o cheque, guardei, fiquei em oração. Deu 4 horas. Isso aqui é para crente, viu? Quem não for crente não vai acreditar. Mas se você não acreditar, não tem problema. Eu estou contando o que Deus fez na minha vida. Oh, glória! E ele chegou, 16 horas não chegou, 17 horas não chegou, 17h30 esse homem não via.
E na época eu não tinha telefone, tinha um orelhão na frente do lugar onde eu trabalhava. E eu fui lá no orelhão, comprei aquele, era cartão já, não era mais ficha. E eu liguei para ele, e atendeu no escritório. Eu falei: doutor João Paulo, eu estou lhe aguardando. O senhor marcou comigo às 16 horas. Ele falou: seu Carlos, o senhor tomou algum remédio? Eu falei: não. O senhor está doido? Eu falei: também não. Rapaz, eu tive aí. Aqui? Eu tive aí. Eu fui atendido por um moço, estava com terno branco. Ele me deu um cheque do Banco do Brasil. Eu já depositei o cheque. Eu disse: eu fiquei, mas o senhor não... Aí eu lembrei do homem de branco. E quando eu lembrei do homem de branco, eu comecei a falar em mistério. Eu sei que até hoje eu não vi, mas ninguém me cobrou. Fazem todos esses anos e alguém pagou a minha conta. E este alguém está aqui nesta manhã para dizer a você: eu cuido da sua vida, eu cuido da sua história, eu cuido da sua empresa, eu cuido da sua casa, eu cuido de você. Esse Deus poderoso, Ele está aqui nesta manhã. Tem causas impossíveis que Ele vai entrar com providência. E o nome dEle vai ser glorificado nesta manhã. Se eu fosse você, eu ia adorando. Porque esta manhã, apesar de ser manhã missionária, é manhã da providência de Deus na sua vida. Eu estou aqui como boca de Deus para dizer a você: entre esse dia de hoje, dia 15, dia 16, entre o dia 16 e o dia 30 desse mês, vai ter reviravolta de Deus na vida de alguém. Porque o Senhor me trouxe aqui para liberar uma palavra e dizer a você: eu estou contigo. Eu sou teu aliado. Os Salmos, então, ele vai se expandir. Nós vamos observar quando ele diz: Deus é nosso. Primeira verdade: Deus é o nosso maior aliado. Amém? Amém? Você pode olhar para o seu irmão e dizer: você não está só. Diga: nesta peleja você não está só. Diga: calma o teu coração. Deus está no controle de todas essas coisas. Deus está no controle de tudo isso. Vai passar tudo isso e você vai ter um testemunho de vitória, viu, irmão? Levanta a mão para receber essa palavra. Acalma o teu coração. O Senhor está dizendo: eu estou no controle e eu vou dar vitória. Eu estou entrando com providência. Pode marcar o culto em ação de graça e glorificar o nome do Senhor, porque Deus é Deus da providência. Ei, o diabo está tentando colocar medo no seu coração, colocar insegurança, mas o Senhor está dizendo: alegra o teu coração, porque eu sou contigo. É Ele o Deus das causas impossíveis. Aquilo que você não pode, Ele pode. Aí ele vai dizer algumas características, e aqui eu gosto de ouvir isso. Além dele ser o nosso aliado, Ele é o nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, e Ele é nosso socorro. Eu estava aqui observando, pastor Michael, que é muito improvável Deus usar uma pessoa sem nunca ela sofrer profundamente uma dor. Deus não, vou repetir, é muito improvável que Deus use ou abençoe uma pessoa sem que ela passe profundamente por algum tipo de dor. Todas as pessoas que Deus quer abençoar, ela passa pelo crivo da provação de Deus. E no crivo da provação de Deus, Deus permite que eu e você venhamos ser amassado, esmagado, provado, para que Ele venha extrair de nós o azeite puro batido da oliveira. Quando eu olho para essa expressão, eu começo a entender que Deus, primeiro, Ele é refúgio. Refúgio é um lugar que abriga pessoas que estão em momentos delicados na sua vida. Em momentos de dificuldade, sempre há um refúgio. Deus é o refúgio da sua igreja. Quando nós estamos enfrentando momentos difíceis, nós precisamos nos refugiar nos braços e nas asas desse Deus Todo-Poderoso. Se refugiar é estar coberto,
protegido diante de um Deus que é fiel para guardar você em todos os momentos da sua vida. Em segundo lugar, diz que Deus é fortaleza. A palavra fortaleza denota um lugar impenetrável. Na fortaleza é um lugar de segurança máxima. Não se entra numa fortaleza sem que haja permissão. Ninguém consegue penetrar, entrar numa fortaleza sem que haja uma permissão específica. Logo, você compreende que Deus é sua fortaleza. O diabo não pode entrar nesta fortaleza. Satanás não pode chegar nesta fortaleza. Os problemas não podem invadir esta fortaleza. Por quê? Porque a chave da fortaleza está na mão do Deus Todo-Poderoso. E se Ele é fortaleza, Ele está dizendo: eu sou proteção total para a sua vida. Eu sou Deus que protege a sua casa, a sua vida, a sua família, seus sentimentos, seus pensamentos. Eu sou Deus que guardo você de toda armadilha de Satanás. Tudo que é preparado contra você, eu faço cair por terra, porque você está escondido em mim. Terceiro, Deus, Ele é socorro. Você já viu socorro quando chega? O socorro só chega quando a situação está crítica. O socorro não chega quando você está sentado numa mesa tomando café e dando glória a Deus. O socorro só é acionado quando a situação está fora de controle. O socorro só é acionado quando alguém não tem mais possibilidade de ter cuidados. Então o socorro vem. Então Deus está dizendo: quando ninguém puder mais fazer nada por você, eu sou o socorro da sua vida. Quando todas as portas estiverem fechadas, eu sou a porta da sua vida. Quando tudo estiver difícil para você e não houver mais saída, eu sou o socorro na hora da angústia, na hora da dor, na hora da crise, na hora das dificuldades. Eu chego para te socorrer, te dar vitória, te levar, te restaurar, te restituir, te colocar de pé, te animar e te dar renovo espiritual, para que você continue diante da minha presença. Se você crê que tem socorro de Deus esta manhã para a sua vida, eu glorificava o nome do Deus Todo-Poderoso, porque Deus, Ele é fiel. Pastor, eu estou precisando de um socorro. Só que entenda uma coisa: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa. Deus, Ele nem adotou o método da nossa vida, que é o método da era imediatista, aonde nós queremos tudo na nossa hora. Não é na sua hora, é na hora de Deus, é no tempo de Deus, é no momento de Deus. Mas na hora de Deus tem milagres para acontecer para a sua vida. Na hora de Deus tem coisas poderosas para chegar na sua vida. E eu tenho a ousadia de dizer para alguns que estão aqui: o tempo de Deus é já. E se eu fosse você, eu glorificava o nome do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Deus é socorro, bem presente na hora da angústia. O salmo continua, e o versículo 2 diz: pelo que não temeremos. Aí ele vai aqui fazer uma suposição. Veja a metáfora que ele vai usar. Na suposição ele diz o seguinte: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aqui fala de cataclisma, terremoto e maremoto. São eventos da natureza de alta periculosidade. Ele está falando que ainda que tudo isso aconteça na sua vida, na minha vida, nós não devemos ter medo. Nós não devemos temer. Por quê? Porque Deus tem uma aliança com você. E a aliança de Deus não pode ser quebrada. O que Deus prometeu a você, Deus vai cumprir do jeito que Ele falou, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Então, ainda que o cenário que você se encontra seja de grande turbulência, Deus está dizendo: não temas. E eu olho aqui para os irmãos e vejo pessoas enfrentando cenários turbulentos. Mas eu vim aqui esta manhã, eu olhei de madrugada, eu falei: vou falar sobre
os desafios da obra missionária. Mas o Senhor falou comigo hoje pela manhã, você vai trazer uma mensagem para o meu povo, aonde eu vou fazer coisas extraordinárias. E eu estou pregando aqui, Deus está trabalhando no nosso meio. Eu vou embora amanhã, pastor, mas tem gente esta semana ainda que vai te procurar para contar o testemunho, porque Deus está agindo em favor da vida daqueles que vieram aqui para adorar ao nome do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é grande na peleja e grande na batalha. Então o texto vai dizer, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem pela sua braveza, Ele diz, não temas. Eu observo aqui 3 aspectos neste salmo que chama a minha atenção, baseado no que estamos lendo. Primeiro, a proteção de Deus. Quem nos protege em tempos difíceis é Deus. Quem dá livramento é o Deus Todo-Poderoso. Eu observo que nós não precisamos viver dominados pelo medo. Por quê, pastor? Porque Deus é o nosso refúgio e Ele é o Senhor que veio para nos dar vitória em tempos difíceis. Então, não vim aqui para trazer uma mensagem triunfalista, porque eu não sou triunfalista, mas eu vim aqui para trazer uma mensagem de ânimo para a sua vida, em dizer para você que Deus está entrando na peleja para te dar vitória, para dizer a você, aquieta o teu coração, porque eu quero levar pessoas para a minha obra, missionárias, cheias do meu Espírito Santo, alegres com a minha obra, e pessoas que estejam à disposição, para que eu possa usá-la de maneira poderosa, extraordinária, espiritual, aonde as almas virão se converter, e o meu nome será glorificado, porque Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Então Ele está dizendo para você, primeiro, nesse aspecto, eu sou tua proteção. Eu vou liberar uma palavra aqui, eu queria que você levantasse uma das suas mãos para receber essa palavra. Tem livramento de Deus na sua casa e na sua vida, nesta manhã. Enquanto você está aqui, Deus está dando um grande livramento. Deus está cortando um grande laço. Há um grande livramento e você vai testemunhar desse livramento. E o nome do Senhor vai ser glorificado. O laço estava armado, tudo foi preparado, mas Jeová está dizendo, eu hoje trago proteção. Se você crê, pode dar glória a Deus, porque Jesus está aqui nesse lugar. Um outro aspecto é que Ele diz, não temas. A presença de Deus, o povo de Deus, mesmo cercado por inimigos perigosos, eles têm a garantia de que Deus é com ele em tempos de batalha. Então o Senhor está dizendo para você nesta manhã, não tenha medo, eu sou o Senhor que peleja em favor da sua vida. Um terceiro aspecto é o poder de Deus, e Ele vai dizer desta maneira no versículo de número 3, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que tudo isso aconteça, Deus está falando que a presença dEle é real em tempos de dificuldade. Agora a cena seguinte aqui, quando nós estamos observando este versículo, o que chama aqui a minha atenção é que há uma linha pensadora dentro da teologia, principalmente a linha mais moderna, acredita que este salmo foi escrito pelo grande rei Ezequias, porque eles acreditam que este salmo é um salmo de gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Então, algumas linhas teológicas, alguns eruditos, eles acreditam o seguinte, que esta cena aqui foi quando Judá, quando estava cercado por 135 mil soldados de Senaqueribe. A história conta que o povo é cercado diante dos seus inimigos, e a terra então agora está sob a ameaça dos seus adversários. Quando eu observo essa história, eu percebo o seguinte, a igreja de Jesus Cristo precisa confiar no agir de Deus e na proteção de Deus. Quando a história nos leva para esse grande acontecimento, ainda que as águas rujam, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que as águas rujam e se perturbem, os montes se abalem pela sua braveza, há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus. Jerusalém é a única cidade ali, ao entorno da Palestina, dentro daquelas cercanias, que não tem um rio dentro da sua cidade centralizado. O rio mais perto fica a 11 quilômetros, chamado de Rio Gion. As águas que existiam dentro da cidade estavam dentro do tanque de Siloé. Quando o rei Ezequias, ele constrói um aqueduto, trazendo água do Rio Gion até o tanque de Siloé. Quando os inimigos cercaram todas as cidades, eles então cortaram o abastecimento de água. A história diz que quando Senaqueribe manda a carta, ele manda avisar o seguinte: nem Deus vos livrará das minhas mãos. A cidade estava sitiada, o povo estava preocupado, porque a água que existia na cidade estava prestes a se acabar. O aqueduto não estava mais fornecendo água, e o povo começa a gritar: e agora, o que faremos? O profeta Isaías traz uma mensagem de Deus e diz para Ezequias: não se preocupe, porque nesta cidade ele não entrará. Diz a história que o povo começou a clamar perante Ezequias, e Deus brada do céu e diz desta maneira: não se preocupe, as águas da terra podem cessar, mas há um rio cujas correntes alegram a minha cidade Jerusalém, que é as águas que descem do meu trono. Quando os recursos da terra se acabam, eu tenho recursos do céu para abastecer o meu povo. Eu sou Deus que tenho recursos para a minha igreja. Eu olho para este versículo e entendo que Deus é fiel para manter as nossas vidas. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Minha esposa estava aqui louvando. Nós fomos convidados para ir para Jacareí. Morávamos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A minha esposa é professora de direito, advogada, dava aula na Universidade Federal. Contrato final ia fechar, salário de R$18 mil. Nós tínhamos também um trabalho que ganhávamos algumas coisas. E quando Deus falou comigo em sonho, dizendo: prepara a tua mudança, porque eu quero te usar em São Paulo. Eu acordei de madrugada e disse: que voz é essa? Fui orar e o Senhor falou comigo: eu vou te levar para o estado de São Paulo. Teu tempo aqui acabou. Eu disse: Senhor, se tu vai me levar, então não arruma encrenca para mim. Fala com minha esposa. Porque se tu falar só comigo, como que eu vou para lá sozinho? Minha esposa tem um trabalho bom, a mãe dela mora aqui, a família dela mora aqui, ela é dessa terra, então não arruma encrenca para mim e fala com ela também. E aí eu orei a Deus. De madrugada eu acordo com minha esposa me chamando: amor, tive um sonho. Falei: conta, abençoada. Eu sonhei que um caminhão branco parava na nossa porta e levava a nossa mudança para São Paulo. Eu falei: Deus já falou. Falei: o que é que você acha disso, abençoada? Deus vai tirar nós daqui. Eu falei: é verdade. Deus falou comigo, mas eu pedi para Ele falar contigo. Aí eu olhei para ela e falei: mas e o emprego, e o trabalho, e a família? Ela olhou nos meus olhos e disse: se Deus falou, nós vamos largar tudo para seguir a voz do Deus Todo-Poderoso. Vamos na voz de Deus. Saímos sem salário, sem proposta, só a proposta de dirigir a igreja, sem saber o que ia ganhar. Até hoje eu não sei ainda, sem saber o que ia ganhar, mas nós saímos pela fé, abandonamos tudo, irmão, mas até aqui nos ajudou o Senhor, porque Deus é poderoso para nos dar vitória. E o que eu quero dizer a você aqui esta manhã: não se preocupe quanto à sua vida pessoal, Deus está cuidando de todos os detalhes da sua vida, porque Deus é fiel para cuidar de você. Segundo, não se preocupe quanto ao seu futuro. O seu futuro está garantido por Deus. O seu futuro está na mão do Deus Todo-Poderoso. O Senhor está dizendo: acalma o teu coração. Versículo 5. Falta 7 minutos. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. As nações se moveram, se embraveceram. Sempre as nações estão bravas com Israel. Sempre as nações, numa linguagem de metáfora, estão bravas com você. O diabo nunca vai estar satisfeito com você. Por mais que você se considere o crente mais fraquinho da igreja,
você é uma ameaça total para Satanás. Porque você tem algo que ele não tem. Você tem o direito de morar no céu e seu nome está escrito no livro da vida. Ele já perdeu essa guerra, não tem mais jeito para ele. Segundo, você é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso e ele não consegue mais ter isso porque ele já perdeu a batalha. Então os reinos se moveram, a terra se derreteu. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. Amém? Você não dá nenhum glória a Deus por isso? Porque a gente fica feliz às vezes quando um famoso, a gente está perto de um famoso varão, você não sabe quem estava comigo hoje. Deixa de ser besta, rapaz. O Senhor dos exércitos. Eu estou falando, ele é maior do que qualquer político da terra, maior do que Trump, maior do que Lula, maior do que Bolsonaro, maior do que esses bestas que estão brigando por aí. Ele é o Senhor que está acima de tudo. Ele tem a chave na mão. Ele está dizendo: eu estou com você, não temas, vai em frente, caminha, porque eu vou fazer você chegar lá. Quem está contigo é pastor. Eu preciso de um padrinho, tecladista. Eu tenho Deus. Preciso de um padrinho. Que padrinho, irmão? Seu padrinho, você tem um pai todo poderoso. Se ele quiser te colocar lá, não precisa fazer manobra, ele te coloca. Se Deus quiser abrir a porta para você lá naquela empresa, não precisa fazer manobra, dar propina, nem se corromper. Fica fiel que se Deus quiser abrir a porta, Satanás vai ter que sair da frente, o sistema vai ter que se encurvar e ele vai colocar você naquele lugar. Fique em paz. Eu lembro em 2011, eu fui pregar numa cidade. Eu tinha ido pregar na igreja do pastor Silas Malafaia, no Rio de Janeiro. Morei lá 25 anos. Rapidinho, viu, pastor André? E aí eu estava lá, fui pregar, eu tinha um Chevette. Irmão, meu Chevette era uma benção. Era benção. Tinha hora que os vidros não abriam e a porta travava. E o pastor me convidou para pregar na igreja que hoje é do pastor Silas. Antes era o pastor, o genro dele, o sogro do pastor Silas, que era o pastor presidente da igreja, na rua Montevidéu, pastor Santos. E o congresso de jovens. E eu fui, me arrumei, comprei um terno, parcelei em 10 vezes. Primeira vez, pregador itinerante, eu era itinerante na época. Então, primeira oportunidade de pregar numa igreja grande, passei uma semana jejuando, lavei o carro umas 10 vezes. Comprei um terno e fui pregar, irmãos. Quando eu chego lá, estava escrito vaga do pregador. E o diácono estava lá na frente, eu fui parar o carro. Quando eu parei o carro, ei, irmão, tira o carro daí. Falei, Jesus de Nazaré. Varão, eu sou o pregador. Varão, para de brincadeira, tira o carro daí. A vaga do pregador, varão. Falei, varão, vem aqui. Estava chovendo. Eu sou o pregador, varão. Varão, pelo amor de Deus, põe o carro lá. Eu falei, chama o Paulo César, foi ele que me convidou. Ele foi lá chamar o irmão. O irmão foi lá, pelo amor de Deus, é o pastor Carlos, é o pregador da noite. Perdoa, varão. Põe o carro aí, ajeitei o carro na vaga. Quando eu fui sair no carro, irmão, a porta travou. Você está rindo que não é você. E a porta travou, e travou de um jeito que não abria, nem com martelada. Eu falei, meu Deus do céu, só tem um jeito, era passar pelo vidro ali, baixar o vidro, tinha um cabo de vassoura que segurava ele, eu tirei o pedaço do cabo de vassoura, baixei o vidro, eu agora estou mais, eu pesava 108 quilos, gordinho, irmão, com terno amarelo, ficava mais gordo ainda. E aí eu fui passar pelo vidro, quando eu vou passar pelo vidro, o terno novo pegou naquela parte daquele negócio, quando eu passei a metade do terno ficou no carro. Que prova, que vergonha, eu entrei ali, falei, irmão, e agora Jesus, meu Deus, não, não se preocupa não, tem um terno no bazar, eu vou arrumar para você um terno. O irmão foi lá, arrumou um terno, que o defunto era maior. O terno vinha até aqui, eu falei, varão, pode pregar sem terno? Não, entra de terno, depois você tira. E eu entrei e dobrei os joelhos. Nunca esqueço disso. Peguei minha carteira de membro, evangelista, olhei para ele e falei, Senhor, eu não vou mais ser pregador. Olha a vergonha que eu passei. Pregador são os carros que estavam na minha frente. Senhor, eu desisto, é o último dia que eu vou pregar. Aí eu botei a carteira e disse, chama o meu vizinho. Eu nunca esqueço, meu vizinho tinha um Pajero bonito. Falei, chama ele para ser pregador, porque o que vale é ter um carro bonito.
E aí eu guardei a carteira e ouvi a voz que falou comigo. Eu queria um buraco para me enterrar de tanta vergonha que eu fiquei naquela noite. O Senhor falou comigo e eu ouvi a voz dele. Disse, o teu vizinho tem pajeiro, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Eu sou dono do ouro e dono da prata. O teu problema é carro? Daqui a 60 dias, eu vou te trazer aqui novamente, com um carro novo, para tu sanar a vergonha. Deus falou isso comigo, acredite se quiser. E eu fui pregar, irmãos. Deus fez coisa grande, batizou muita gente com o Espírito Santo. E eu saí de lá e esqueci do que Deus falou comigo. Mas eu levei o terno rasgado para casa. E fui para casa, passou 50 dias. Um pastor de São Carlos, interior de São Paulo, me liga, falou, pastor, pelo amor de Deus, Marco Feliciano estava no auge. Marco Feliciano é o pregador aqui da noite. Ele bateu com um carro, sofreu um acidente, não vai poder vir pregar. Vem nos socorrer. Falei, mas como, pastor? Vai dar meio-dia, como que eu vou chegar em São Carlos? 600 quilômetros. Ele disse, não, nós vamos tirar uma passagem de avião. Foram, não conseguiram, não tinha passagem. Olhei para o Chevette. Chevette olhou para mim. Eu falei, é você que vai me levar. Eu disse, pastor, não se preocupa, que eu vou chegar aí. Doido para chegar para pregar, era o Marco Feliciano que ia pregar, uma multidão de gente, hein, Maico? A gente querendo pregar e aparecer, para o povo ver o nosso ministério. Aí eu peguei o carro e fui embora, irmãos. Cheguei 8 horas da noite, quando eu parei o carro na frente da igreja, explosão no motor. Fumaça cobriu, o motor fundiu. E eu entrei todo fumaçado, que prova. Entrei num lugar, uma multidão de gente. E aí eu comecei a pregar, no meio da mensagem Deus falou comigo, manda aquele moço que está lá no último banco vir aqui na frente andando. Foi assim que Deus falou comigo. Eu disse, moço, o senhor que está aí atrás, de barba, vem aqui, andando, pastor. Você é doido, ele é paralítico. Esse é um dos maiores homens da cidade. Eu falei, o problema é dele. Deus falou que ele ia vir andando. O diácono pegou ele, solta esse homem. Em nome de Jesus, levanta e anda, irmãos. Desceu uma glória, que aquele homem levantou, o homem não andava. E o homem começou a caminhar no meio da igreja. No meio da igreja ele deu uma carreira. E veio na direção do altar e se abraçou no altar. E a glória de Deus desceu. Eu não conseguia mais pregar. Deus batizou gente com o Espírito Santo. Salvação de alma. A glória de Deus desceu. Terminou o culto. O filho dele veio me procurar e disse, eu sou filho. Meu pai está há 12 anos, era missionário. Já levei ele para os Estados Unidos. Tudo quanto é lugar. Não tinha jeito e Deus hoje curou meu pai. Eu quero dar um presente a você. Eu falei, meu Deus, vou ganhar uma gravata ou um sapato. Porque crente só dá essas coisas, né? Eu vou ganhar ou uma gravata ou um sapato. O meu sapato tinha 2 buraquinhos que eu não dobrava o joelho com vergonha do povo ver. Então eu orava em pé. Pastor, vou orar aqui em pé. Eu falei, Jesus, é um sapato que eu preciso, mas se for a gravata eu também aceito. E eu fui lá jantar de olho num sapato ou numa gravata. E quando eu cheguei, uma mansão, irmãos, uma coisa de outro mundo. E quando eu entrei, o irmão disse, antes de jantar, eu queria que você fizesse uma oração na minha garagem. E quando eu cheguei, um monte de carro, eu falei, Jesus, lembra-te de mim. E ele mandou entrar no carro que tinha lançado. Eu entrei no carro, fiz uma oração. Ele disse, eu comprei esse carro para minha esposa tem 1 semana. Ele está 0 quilômetro. Eu saí e ela encostou no lugar e o guincho levou. E eu perguntei, meu Deus, por que o guincho levou o carro da minha esposa? E Deus falou comigo, porque esse carro não é seu, é do meu servo que vai vir pregar aqui. Eu falei, como que é? Deus mandou eu te dar esse carro. Irmão, o carro tinha tanto botão que eu não sabia nem como mexer no carro. E eu entrei dentro do carro, até a fome passou lá, mas queria saber de janta, irmão. Eu estava agora querendo saber de andar no carro. Irmão, vamos jantar. Eu falei, pastor, não pode deixar a janta para outro dia não, varão? Não, varão, vamos jantar, varão. Eu fui jantar, vou mandar um guincho pegar o seu carro e levar para onde você está. Falei, que carro? Não lembrava mais nem de Chevette, varão. E eu entrei dentro do carro, aquela máquina, um carro de 100 e poucos mil reais naquela época. Eu entrei dentro dele, jantamos, fui embora. E eu estava hospedado na casa de um irmão, que pregador não tem nome, fica na casa dos irmãos. O famoso vai por lugares bons, né? E eu fiquei na casa do irmão e acordei de madrugada. Eu travei o carro, não sabia, fui olhar. Jesus, que carro bonito. O carro começou, o alarme tocou, irmão. No meio da madrugada, eu não sabia onde ligar o alarme do carro. E a irmã, o que aconteceu, pastor? Falei, nada não, irmão, estou tentando desligar aqui. E fui apertando até acertar. E vim embora.
carrão. E o Chevette, mandei um irmão de lá vir buscar e levar. Conserta, irmão, e Deus mandou te abençoar. Fica para tu. Deus é bom. Aí o irmão ficou feliz que consertou o carro, ficou para ele. E aí eu cheguei em casa, fiquei em casa. Faltava 2 dias para mim voltar lá na igreja para pregar. Eu lembrei da profecia. Aí eu voltei, varão. O gigante, fiquei um gigante. Eu quero ver ele agora me humilhar. E eu entrei dentro do carro, cheguei lá, o mesmo irmão estava na porta. Aí eu parei o carro, ele me ajeitou, o vidro fechado, tudo escuro, ele não sabia quem era muito. Aí eu encostei, quando eu baixei o vidro, pastor, o senhor pegou esse carro emprestado de quem? Eu falei, ó o diabo. Satanás, esse aqui foi Deus que me deu. Está aqui, ó, já passaram para o meu nome. Leia aqui o documento desse carro. E Deus me abençoou, porque Deus é fiel para nos dar vitória. Ele é poderoso para te abençoar. É Ele que vai te fazer prosperar. Então, para terminar, que meu horário já deu, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquieta o seu coração, irmãos. Aquieta a tua alma, porque tem providência de Deus para a sua vida. Deus não te chamou, quero dizer aos senhores pregadores, Deus não chamou pregador para ser rico. Deus chamou pregador para ser cheio da unção e do Espírito Santo. Deus não te chamou para viver uma vida ostentando. Deus te chamou para ter. Você é mordomo do que Deus te deu, para você abençoar a obra de Deus e fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Agora entenda uma coisa: Deus vai mudar a tua história. Fique de pés. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos tem 2 traduções para ela. Uma vem de rapaz, ou rafar, cujo significado significa ficar parado. A segunda significa ficar calado. Não se mova e não reclame. Espere o agir de Deus. Talvez você entrou aqui esta manhã inquieto. Talvez você seja uma pessoa ansiosa. Está tomado pela ansiedade, porque a doença do século hoje é ansiedade, mas a ansiedade é a doença de muitos anos. Aquietai-vos, se talvez você entrou aqui hoje ansioso. Talvez você tenha tornado a sua vida uma vida de muitas preocupações, preocupado com coisas que talvez nem vão acontecer. E Deus te trouxe aqui esta manhã para dizer: eu sou contigo para te dar vitória. Eu sou Deus que cuido da sua alma e da sua vida. E eu estou entrando com providência na sua vida nesta manhã. Eu quero orar por você nesta hora. Eu quero orar por você que entrou aqui hoje preocupado, ansioso. E eu faço uma pergunta a você: você é uma pessoa ansiosa, preocupada? O Salmo 46 diz: aquietai-vos. A ansiedade, ela tem tomado conta da sua vida nos últimos dias. Você tem vivido desta maneira, arrancando os cabelos da cabeça, sem dormir, dormindo apenas com remédio, paliativos que vêm para tentar te ajudar. E Deus está falando com você nesta manhã: aquietai-vos. Quando eu observo a palavra aquietai-vos, eu começo a pensar que você está sofrendo por problemas que muitas das vezes são criados na sua mente. E Deus está dizendo: fique tranquilo, o que eu te prometi vai acontecer do jeito que eu te falei. Não vai ser diferente, vai ser do jeito que Deus falou. Então nesta manhã eu quero orar por você. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, aí onde você estiver. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração nesta hora. E eu quero dizer a você que o Senhor está entrando com providência na sua vida. Você está sofrendo, pensando, muitas das vezes, no que vai vestir, no que vai comer, onde vai morar, onde vai trabalhar, onde seu filho vai estudar, como vai ser sua aposentadoria, se você vai ficar doente, se você vai ter mais anos de vida. Ei! Tira isso da tua cabeça. O que Deus planejou para você vai se cumprir na tua vida. E nesta manhã todo o mal está caindo por terra. Pai, em nome de Jesus.